A relação com o espaço arqueologia, como muitas relações, começa por ser uma relação pessoal. Eu tenho uma relação de colaboração, de trabalho há muitos anos com algumas pessoas da Espaço Arqueologia. Comecei por conhecer o Pete, o professor Gerson Cerezer, e conheci também já há alguns anos o professor Valdir, que é quem coordena todo esse grande projeto da Espaço Arqueologia, e nós fomos percebendo que tínhamos uma convergência muito grande de ideias de como pensar a arqueologia, como relacionar a arqueologia com a sociedade, e, portanto, nasceu naturalmente, eu diria, uma relação muito natural, em que a convergência de ideias precede qualquer entendimento institucional. E depois vieram as instituições atrás. Agora, você me pergunta o futuro. Eu diria que nós estamos nesse momento com algumas cooperações em prática. Alguns membros do ITM dão uma colaboração com alguma regularidade de consultoria a projetos aqui da Espaço. Temos pessoas da Espaço que vieram fazer o mestrado, ou que estão fazendo o mestrado lá com a gente em Portugal, e eu penso que vamos fazer muitas outras coisas. Nestes dias estamos conversando sobre isso, certamente faremos publicações, certamente no quadro da Cátedra Unesco que nós estamos agora coordenando, eu penso que é interessante que a Espaço Arqueologia se integre como um parceiro principal dentro do programa da Cátedra, mas não discutimos ainda os detalhes e isso vai acontecer nos próximos dias. Eu poderia dizer uma coisa que alguns podem pensar que é provocatória, mas eu não queria que fosse entendida assim. A maior dificuldade na gestão do patrimônio cultural é que muitos gestores de patrimônio pensam que isso é a coisa mais importante do mundo e se centram demasiado sobre ela. E a gestão do patrimônio cultural funciona melhor, com mais eficiência, se ela for encarada por todos, começando por nós, como uma componente normal e relevante da paisagem em que nós nos inscrevemos. Quer dizer, o patrimônio cultural é essencial para significar uma paisagem de que fazem parte os bens arqueológicos, com certeza, os bens artísticos, etnográficos, as tradições, mas de que fazem parte as cafetarias, de que fazem parte as quadras de esporte, de que fazem parte as rodovias. Tudo isso é patrimônio cultural. E acho que a arqueologia tem uma palavra a dizer sobre isso. Porque a arqueologia pode olhar com a metodologia da arqueologia para o contemporâneo. E se o fizer, penso que as coisas se tornam mais simples. Simples quer dizer uma melhor relação com a sociedade. Muitas vezes nós achamos que temos poucos recursos, e muitas vezes temos poucos recursos, e achamos que as estruturas que deveriam financiar a arqueologia não estão dando apoio suficiente. Mas eu me pergunto se nós estamos argumentando de forma suficiente. Não estou com isto ilibando a responsabilidade de outros, mas que nós temos que pensar sempre primeiro na nossa própria responsabilidade. Então, é assim, a minha primeira impressão é muito boa, mas não é uma surpresa. Eu esperava ter uma boa impressão e tive uma boa impressão. Quer pelos perfis das pessoas, não as conheço ainda muito bem, como é normal, cheguei ontem, mas pela seriedade, pelo comprometimento que assisti. Por outro lado, eu conheço já o que é a dinâmica da Espaço e do que a Espaço faz, então a expectativa é obviamente muito boa. É um grupo muito multidisciplinar, o que é excelente, e eu acho que isso... Certamente o grande desafio, e o que será interessante também para eles, como aliás me disseram ontem, é encontrar outras reflexões, e nós sempre encontramos outras reflexões nos que sabem coisas que a gente não sabe. Ter um grupo que tem biólogos, que tem geógrafos, que tem pessoas de áreas muito diferentes, até de relações internacionais, é obviamente excelente. Eu sou há muitos anos que eu acho que o Brasil tem, certamente das legislações que eu conheço, a melhor legislação em termos internacionais. Acho que teve um amadurecimento importante, com certeza que cometeu erros, isso é normal,
eles decorrem do simples facto de se fazer coisas novas, mas o Brasil teve visões estratégicas interessantes na relação com a educação patrimonial, na forma como integrou o modelo de empresas, mas com uma preocupação de pesquisa, que não é tão evidente. Não há muitos países que têm arqueologia de contrato, é preciso dizer. Uma boa parte dos países que investem na arqueologia mantém um modelo clássico das universidades. E isso é uma coisa que eu acho que tem espaço para discutir. Eu acho que o modelo das empresas tem perigos e provavelmente o Brasil, como Portugal, aliás, certamente também incorre nesses perigos, que são os de perda de qualidade e de foco na produção do trabalho arqueológico. Porque quando você tem dinheiro para correr atrás não de problemas que são interrogações sobre o passado, mas apenas determinados pelo gerenciamento territorial, então você vai onde tem uma estrada ou onde estão construindo um hospital, isso te limita a forma como você pode trabalhar. E isso limita qualquer trabalho, mas se você estiver trabalhando com monitoramento de pássaro, por exemplo, você vai monitorar a migração desses pássaros. Então, se você está fazendo o estudo de impacto ambiental na área da biologia, por definição, esse estudo ultrapassa largamente o espaço físico da obra que está provocando o impacto, porque é um impacto sistêmico muito maior. E, portanto, o resultado científico desse trabalho é, entre aspas, mais fácil. É muito difícil convencer o empreendedor, o Estado, os juristas. Nós, arqueólogos, sabemos que é assim. Quando a gente pega e encontra uma estrutura, nós não conseguimos estudar só essa estrutura, mas ninguém nos dá dinheiro para estudar o resto. Isso cria uma limitação grande. Eu acho que a situação do Brasil é melhor do que em outros países, é certamente melhor do que em Portugal, mas apesar de tudo, eu penso que ela é melhor mais graças à existência de empresas com mais espaço, e felizmente existem outras, do que propriamente a legislação. Dizendo eu que a legislação é muito boa, mas não sei, e acho que não me compete a mim dizer isso, especialmente numa entrevista, mas num debate, que é um debate internacional, mas eu aqui estou de convidado, acho que os brasileiros têm que fazer um balanço, é um balanço de muitos anos, ele é essencialmente positivo, mas se o gerenciamento do volume financeiro libertado pelos investimentos privados, enfim, ou públicos, mas de construção, está sendo canalizado da melhor forma para o enfrentamento, digamos, das questões de interrogação que permitem que no final se dê uma resposta consistente para a sociedade. Eu sei que a Espaço tem essa visão muito clara de rigor, de pesquisa, de se articular com a universidade. Essa pós existe, mas não é a regra e certamente não está na lei. E também não pode estar, quer dizer, não tem lógica. Enfim, é um debate, é um caminho que está se fazendo. Olha, tem coisas que quando acontecem despertam certas consciências adormecidas. Mas a tragédia do Museu Nacional que toca a todos nós, e a mim toca pessoalmente, porque eu conheço o Museu Nacional, conheço colegas que trabalham no Museu Nacional, tenho família que mora perto do Museu Nacional. E se nós recuarmos um pouco, a gente percebe que muitas coisas têm tido incêndios, que muitas coisas têm tido destruições por cataclismos, e nós não prestamos suficiente atenção a isto. E eu diria que do ponto de vista, saindo, digamos, do nosso interesse imediato, até afetivo, pelas coisas que a gente gosta, pelo sentimento de perda de conhecimento que tem, eu diria que todos os dias acontecem desastres terríveis, pessoas que morrem com alumiamentos de terras quando tem enxurradas das chuvas, todos os dias. Então, o que existe para mim, e esse é o sinal, eu não acho que possa haver, que tenha que haver uma muito diferente estratégia para os bens culturais e, neste caso, para os grandes monumentos. Certamente que se cometeram erros, eu também não me cabe a mim dizer o que é que o Brasil teria que ter feito. Agora, o que eu assisti, porque passei por lá, foi uma degradação nos últimos 20 anos, eu diria, do espaço público circundante do edifício do Museu Nacional, quer dizer, a Quinta da Boa Vista e aquele espaço. Quando eu vim para o Brasil a primeira vez,
eu via as famílias passeando naquele local. E ultimamente eu não via as pessoas fazendo isso. Aliás, me diziam, não vá para lá porque tem momentos que é perigoso. Não sei se é verdade ou não, mas pelo menos a percepção pública, que é muito importante, às vezes não tem problema nenhum, mas as pessoas pensam que é perigoso, deixam de ir. E isso é válido para o Museu Nacional, foi válido, por exemplo, em Lisboa, para a chamada Zona da Baixa Chiado, que era a zona pombalina do século XVIII de Lisboa, zona nobre de Lisboa, que ardeu totalmente há uns 30 anos atrás. O processo foi exatamente o mesmo. E às vezes eu digo, bom, no caso de Lisboa foi mais chocante, porque quando ardeu, havia pessoas que viviam, felizmente ninguém morreu, mas havia pessoas que viviam ali. E eu vi todo mundo chorando pelo patrimônio. E as pessoas? Uma daquelas pessoas era mais importante que todo o patrimônio do século XVIII. E eu acho que quando eu falo de gestão de patrimônio cultural, eu penso que nós temos que recentrar a discussão. Eu sou dessa área, mas me chocam certas coisas. Me choca que tenha havido uma comoção internacional quando os talibãs destruíram os Budas de Mabyan e houvesse antes e continua a haver hoje, depois, um silêncio total sobre a forma como as mulheres são tratadas no Afeganistão. Isso é muito mais importante que os Budas. Então, acho que acho que certamente a tragédia mundial que é o incêndio do Museu Nacional seria interessante se servisse para, sem juízos de autoflagelação, sem jogar pedra em ninguém, houvesse uma reflexão tranquila, mas profunda, na sociedade internacional, não apenas brasileira. Estas coisas acontecem porque estamos errando. E temos que encontrar um outro caminho.